Mais uma transmissão especial da Status Empresarial em prol do conhecimento. Estamos hoje na tarde, uma tarde especial de quinta-feira, dedicada à economia. Teremos o especialista Robespierre, uma referência no Rio Grande do Norte, uma referência nacional. Inclusive acabou de entrar na nossa live, né? Vai fazer parte do nosso trabalho aqui na tarde de hoje, com as principais informações da economia e perspectiva. Vamos aguardar o nosso mestre chegar. Boa tarde, Robespierre. Boa tarde, tudo bom, Nelson? Melhor ainda, melhor agora, com sua presença, né? Muito orgulho de tê-lo conosco nessa tarde tão especial, viu, Robespierre? É um prazer estar com você também. Ah, maravilha. Robespierre, antes de iniciarmos, né, queria te agradecer imensamente, não apenas por esse apoio econômico em caráter de conhecimento, de instruções, mas sim como uma das referências que eu tenho, né, a sua pessoa, o senhor Sérgio Aragão, foram que me deram muito incentivo lá atrás, desde o início do programa na Band, mas o Sindecom, o Sindicato dos Economistas do Rio Grande do Norte, o Corecon, Conselho Regional de Economia do Rio Grande do Norte, muito bem representado por vocês. Eu queria agradecer a Deus e potencialmente a vocês que me ajudaram bastante nessa trajetória da comunicação. É um prazer ajudar você, Nelson. É um grande prazer. Você é um lutador e mostra que tem muito para oferecer para a gente. Maravilha, cara. Muito obrigado por tudo. Robespierre, trata-se de um momento de contingenciamento, isolamento social, e a população está com diversos questionamentos, né? E como o tema principal de hoje é exatamente a economia regional, Rio Grande do Norte, né? Eu também sou executivo comercial da TV Tropical, né? Trabalho com algumas emissoras através de representação comercial e acompanho todos os noticiários. Toda vez quando se trata de economia, o nosso amigo Robespierre é uma das maiores referências para tratar do assunto. Sobre o Covid-19, qual a recomendação que poderia ser passada para o público e as perspectivas momentâneas nesse panorama nacional? Nelson, hoje é muito complicado qual é a posição que você vai ter a respeito dessa doença. É uma doença grave, onde ela se espalha, ela se propaga com muita facilidade entre as pessoas, certo? Mas na hora que você comunica e diz assim, não, fiquem em casa, não saiam de casa, façam uma quarentena, essa seria a resposta mais fácil. Só que você, na hora que bota as pessoas para ficar em casa, isso significa que a engrenagem da economia, ela para. Porque se ninguém está trabalhando, dinheiro não circula, se dinheiro não circula, ninguém produz, se não produz, acaba emperrando essa engrenagem. Então, nesse momento grave que a gente está ultrapassando, certo? A gente tem que ter muito cuidado nas decisões. Alguns governos estão definindo fechamento de fronteira, fechamento de empresas, e isso é muito perigoso devido à questão do desemprego e à questão de fechamento de empresas. Existem três pilares, né, que estamos passando atualmente. Um deles é o político, existe o pilar da saúde pública e o pilar econômico. Acho que todo esse impasse gira em torno desta ordem e quais políticas públicas possam ser aplicadas. Aqui no Rio Grande do Norte, como anda a relação de comunicação dos órgãos de fiscalização, dos sindicatos, como o Sindicato dos Economistas do Rio Grande do Norte, o Conselho de Economia, para a atuação nas prioridades do governo do Estado do Rio Grande do Norte? Veja bem, o Estado do Rio Grande do Norte hoje passa por uma dificuldade financeira muito grande. Tanto é que hoje ele faz o parcelamento de salário dos seus servidores. Então, na hora que você tem um Estado com dificuldade financeira para honrar seus compromissos, ele entra numa crise como essa com grande dificuldade. É um Estado hoje que depende demais da questão do FPM, do FPE, certo? O ICMS que arrecada não é suficiente para pagar
a sua folha de pagamento. Então, dentro de uma situação, num contexto econômico que a gente está vendo aí, ele tem uma grande dificuldade de ajudar as pessoas com falta de recursos. Né? Então, você tem, por exemplo, a maioria da população do Rio Grande do Norte, mais de 50%, ela hoje se encontra na classe D e E, ou seja, grande dificuldade. Então, na grande maioria das vezes, a prestação de serviço. E esse é o setor que vai sofrer com a crise econômica que a gente está passando. Então, o Estado tem que ter políticas, junto com o governo federal, políticas que ajudem essas pessoas a superar as dificuldades que vão vir pela frente. E trata-se de organização na economia doméstica. Qual a recomendação para níveis de austeridade, né? Tendo em vista que toda a economia regional, nacional está parada e muita gente está sendo prejudicada, muitos perdendo seus empregos e suas atividades em comum, os empresários diminuindo o seu fluxo de capital, demitindo. Para a questão familiar, no caso, economia doméstica, quais são as dicas para economizar e segurar durante esse período de austeridade? Rapaz, aí é muito complicado isso. Hoje pela manhã, vocês assistindo o Jornal da Manhã, a gente observou que os feirantes estavam lá na Zona Norte, na João Medeiros Filho, fechando a avenida. Por quê? Porque queriam trabalhar. Por que eles estavam querendo trabalhar? Porque eles precisam de dinheiro para honrar seus compromissos. Então, o que a gente está vendo hoje é as pessoas não tendo dinheiro para pagar suas contas. Isso, quando eu estou falando de contas, a gente tem contas e tem também comida, porque a pessoa precisa comer. Então, são pessoas que não têm uma proteção, um caixa, uma poupança para poder passar esse período de uma tranquilidade. Então, essas vão para a rua, vão brigar para defender o seu espaço, que é o quê? Vender as mercadorias que elas têm. O feirante quer vender sua fruta, seu legume, quer atender seu cliente. Na hora que ele é proibido de fazer isso, o governo proíbe que a feira livre funcione, ele não ganha dinheiro, ele não consegue pagar seus compromissos. Então, se ele tem dificuldade para pagar seus compromissos, ele vai ficar com dificuldade, ele não vai conseguir pagar sua conta de água, sua conta de luz. Não tem muita coisa para... Não tem possibilidade, né? O que pode acontecer? Se o governo ofereça a essas pessoas alguma para que elas possam superar essas dificuldades. Outra questão também, saiu recentemente, política assistencialista, certo? Algumas famílias e alguma classe, né, determinada pelo governo federal, um auxílio de R$200. Obviamente que isso não vai poder cumprir com todas as obrigações familiares e estão tentando recalcular R$500 como benefício, né? Obviamente vai comprometer as finanças públicas, mas esse tipo de política, a priori, resolve alguma coisa, Robespierre? Veja bem, esse é o primeiro passo para uma política de proteção àquelas pessoas que mais têm dificuldade, certo? É o colchão social funcionando. Então, o governo tem que fazer exatamente isso. Esse dinheiro é muito pouco, R$200 não resolve a situação dessa pessoa, certo? Vai ser necessário mais recursos. Aí vem o papel do Congresso nesse caso. Eles vão ter que trabalhar para oferecer algum recurso maior para que as pessoas possam sobreviver. O que não pode é que façam isso uma politicagem, tratem isso como uma questão pequena. Ou seja, se Bolsonaro vai ser o candidato em 2022, se vai ser João, se vai ser José. É preciso que o Congresso assuma seu papel e proponha ações concretas de proteção às pessoas. Certo? Que é isso que a sociedade quer. Hoje a gente está vendo muito pouco do governo, poucas ações concretas. Quando eu falo governo, eu estou falando tanto do governo executivo como legislativo.
um que tem a questão de propor e o outro que tem a questão de legislar. A gente não observa eles propondo coisas que sejam positivas para resolver esse problema. Quando nós falamos que nosso Estado tem 53% da população nas classes D e E, a gente já vê o grande problema que a gente vai enfrentar pelo futuro. Essas pessoas não tendo recurso para se alimentar, elas vão partir por tudo ou nada. Então, a gente vai ver o que a gente via na época da seca. Gente tentando fazer saque, porque não tem o que comer. Aquele exemplo dos feirantes hoje pela manhã é apenas o início. Inclusive, São Paulo teve um caso de saques, né, justamente por conta da própria situação e limitação. Uma outra informação, para estímulo do consumo, né, independente de qualquer política pública, né, de restrição social, o marketing digital, entre outras plataformas, estão fomentando um pouco mais para as empresas que estão fechadas, certo? Mas, obviamente, que a loja física faz muita falta para a movimentação da economia. De forma bem objetiva, Robespierre, com toda a sua experiência, passando esse período de coronavírus, qual a estimativa, qual o prazo que a gente consiga consolidar e voltar à nossa normalidade e as empresas consigam voltar a contratar e se sustentar, gerando emprego e renda? Tudo vai depender do que vai acontecer durante esse decorrer do fechamento das empresas. Imagine aqui um empresário que tem uma folha de pagamento de 200 funcionários para pagar todo mês, com aluguéis de lojas para pagar, às vezes caro, porque os pontos são bons, quando o ponto é bom, o aluguel é caro, e esse empresário sem poder faturar, certo? Mesmo que ele implante sistemas de delivery, esse delivery é insuficiente para que ele consiga atender, arrecadar, ter receita suficiente para fazer suas despesas. Normalmente, esse empresário tem empréstimos a honrar. Ele tem conta de água, tem conta de luz, tem folha de pagamento e etc. Esse empresário, ele aguenta quantos dias fechado? Segundo estudos que tem do JP Morgan sobre os Estados Unidos, ele diz que as empresas na área de bares e restaurantes conseguem ficar sem recurso novo, sem entrar novo dinheiro dentro do caixa, apenas 16 dias. Ela consegue se manter por 16 dias. Então, observe, depois de 16 dias eu não entrou dinheiro nenhum, o que é que eu faço? Eu demito, dou férias, eu começo férias coletiva, demito e fecho. Então, isso é muito grave. Essa é a realidade que tem a gente ver. Agora, fico mais preocupado quando eu vejo os políticos nossos políticos, nossos governadores, nossos presidentes, nossos deputados e senadores discutindo coisas pequenas, como a gente viu ontem, em um momento, numa situação entre João Dória e Bolsonaro, discutindo campanha eleitoral. Né? Exatamente. Então, quando a gente olha governadores se reunindo e deixando o presidente da República fora da reunião e convidando o presidente da Câmara dos Deputados. O bem-estar da sociedade fica em segundo plano, né? Em segundo plano. Eu acho que os nossos políticos não estão vendo a gravidade do que está se passando nesse país. A situação pode ficar muito grave. Ninguém aqui está dizendo que tem que abrir as empresas. Ninguém está dizendo que a partir de amanhã a loja tem que estar aberta. Mas a gente tem que ter um cuidado na tomada de decisão. Imagine um caminhão que sai de São Paulo para entregar uma mercadoria no Rio Grande do Norte. Quando ele chega em Sergipe, o estado de Sergipe fechou a sua divisa. O caminhão não passa. O que é que vai acontecer no Rio Grande do Norte? Fica desabastecido. Se eu fiquei desabastecido, pessoas vão passar fome. Esse é o risco que a gente está passando hoje. A gente vem acompanhando aí no noticiário. Uma outra pergunta, a legislação trabalhista ocorrerão mudanças, naturalmente, pós esse período de coronavírus. Mas eu queria verificar essa questão do trabalho remoto. Para alguns empresários, pode ser uma tendência, depois desse período de austeridade, porque estão sendo demitidos muitos funcionários, isso está diminuindo a folha salarial, a folha de pagamento, e isso pode ter uma consequência futura de que o trabalho remoto seja algo comum para grandes empresas, afetando a economia.
Você pode detalhar mais ou menos sobre essa prática do trabalho remoto, Robespierre, por gentileza? O trabalho remoto ele acaba sendo uma realidade que está se apresentando para a gente. Então, por exemplo, eu sou funcionário da Prefeitura de Natal e atualmente estou trabalhando em casa, certo? Eu consigo fazer minhas atividades dentro de casa. Então, as empresas vão tomar essas atitudes e isso vai oferecer para ela uma redução de custo. Não que seja redução de custo porque ela demitiu o funcionário, mas redução de custo porque ela vai poder ter menos custos na operação do seu negócio, certo? O funcionário vai estar em casa, vai estar produzindo e ela vai estar observando a produção, o que esse funcionário está fazendo. Há mecanismos de acompanhamento da produtividade desse funcionário. Não é porque ele ficou em casa que ele vai ficar em casa assistindo TV, dormindo até tarde. Ele vai estar em casa, mas ele vai ter que produzir e cumprir uma produtividade para poder atender às necessidades da empresa. Eu acho que isso é uma realidade que vai se instalar no Brasil após essa crise. Porque a tecnologia vem avançando muito, não só na esfera privada, mas os órgãos públicos estão utilizando muito, né? Tanto do atendimento remoto e justamente o custo, os encargos também, possivelmente devem ter outros valores, algo a ser ressaltado. Robespierre, tratando-se do Rio Grande do Norte em si, né? Qual o nível de ligação, né, de contato e autonomia que os técnicos, os economistas, os especialistas em finanças possuem junto aos órgãos e principalmente às políticas públicas do Rio Grande do Norte? Me refiro todo assunto que trata da economia, sempre os economistas são requisitados. Mas vocês têm voz na Câmara, têm voz para projetos de lei, porque no emergencial sempre são acionados. Mas no dia a dia, independente do período do Covid-19, isso habitualmente tende a melhorar? Como anda atualmente? Olha, o que a gente observa atualmente é o seguinte: ao longo dos anos, os governos deixaram de planejar. Na hora que deixa de planejar, ele deixa de ter uma visão de curto, médio e longo prazo. Isso é uma atividade inerente da profissão do economista. O economista ele tem na sua característica a função de planejar ações de curto, médio e longo prazo. Tanto é assim que hoje a gente está observando a grande dificuldade na área do SUS. Por que o SUS está com grande dificuldade de atender? Por que está esse medo, tanto dos prefeitos e dos governadores, na questão da saúde pública? É porque faltou recursos para as ações do SUS. Ao longo dos anos, o SUS vem sendo depreciado, vem sendo retirado o recurso. Agora mesmo a gente tem aí uma grande quantia sendo colocada para as eleições dos prefeitos. Os políticos colocaram uma boa quantidade de dinheiro para a campanha eleitoral. Esse momento agora deveria ser revertido. Esse dinheiro de sair da campanha eleitoral e ser colocado para o Sistema Único de Saúde, que é um dos melhores do mundo, mas tem as suas deficiências. Nós temos as nossas carências, certo? Mas o que a gente observa? A gente observa que há um descompasso entre o que a sociedade precisa e o que os nossos políticos desejam. Eles querem ficar no mar de tranquilidade e não atender os anseios da sociedade. Por exemplo, a gente não vê nenhum posicionamento da nossa Assembleia Legislativa. Qual é o posicionamento da Assembleia Legislativa sobre essa crise que hoje é de saúde pública e que, se não se prestar atenção, poderá se tornar de uma crise social, uma crise econômica e social? Qual é a posição deles? A gente não vê nenhum posicionamento da Assembleia, certo? E é isso que a gente tem que estar chamando. O que está sendo feito para atender essa população de rua do nosso Estado? Então, essa discussão é que a gente tem que estar olhando, certo? Na Alemanha, para você ter uma ideia, a Alemanha está gastando 34% do PIB para proteger a sua economia. E o Brasil ainda está na faixa dos 4% do PIB. Não está investindo diretamente. Muito pequeno. E, enquanto isso,
a gente observa eles brigando por espaço político, quem vai ser o candidato A ou B ou C. O que a gente precisa é que nossos representantes sentem e façam propostas claras e orientem a sociedade como tem que ser, como é que vai ser a passagem nessa tempestade que está aí. E na hora que a gente fica vendo eles se degladiando, o governador do Rio de Janeiro, o governador de São Paulo, o presidente da Câmara, o presidente do Senado, e o presidente da República, e não vê uma proposta clara, deixa a sociedade mais desesperada e mais desamparada. É o que estamos acompanhando diariamente, né? Todos os eventos, né? Status Empresarial promove eventos corporativos, eventos sociais, inclusive eu estou à frente de um encontro de aeronaves lá em Pernambuco. Absolutamente todos os eventos foram cancelados, adiados, prorrogados por conta da situação do coronavírus. Excepcionalmente, né? Inclusive as Olimpíadas foram prorrogadas também. Agora, tratando-se de eleições, aquela lentidão e o silêncio permanece, né? Até o momento, apenas especulações que as eleições agendadas para outubro serão adiadas, mas até o momento não tem nada em concreto, justamente pelo que o senhor acabou de mencionar, o interesse político, né? O nosso intuito de realizar as lives, senhor Robespierre, é justamente levar conteúdo, levar informação, não em caráter oportunista, porque todos estão engajados, acompanhando o Instagram, mas sim para orientar a população. E eu estou diante de uma referência, não só no Rio Grande do Norte, como a nível nacional. E, Robespierre, um recado, um recado que possa ser passado para as famílias de economia doméstica. Não é uma reta final, a gente está no meio, né, no meio desse furacão ainda, mas para que a gente consiga ter um controle de custos, né, ter uma austeridade, mas proteção de crédito também, porque os bancos entram em contato, oferecendo linhas de crédito, diversas oportunidades. Quais são suas recomendações para a família que tem que estar em casa hoje, preservando a sua saúde, mas sim cuidando da sua economia familiar? Veja bem, a primeira coisa é o seguinte: não saiam correndo para o supermercado para estocar mercadorias. Porque na hora que você sai correndo para o supermercado para estocar mercadorias, você provoca duas coisas. Primeira, desabastecimento. Segundo, você vai acabar se endividando, porque você vai comprar isso, na grande maioria das vezes, com cartão de crédito. E são mercadorias que você não vai consumir em 30 dias, em 15 dias, certo? Eu vi gente carregando vários pacotes de papel higiênico, várias caixas de sabão em pó, certo? Como se a coisa fosse acabar amanhã. Não é assim. E na hora que ela faz isso, ela provoca. Ela pode estar provocando uma inflação por demanda, certo? Ela pode estar provocando desabastecimento, e aqueles que precisam não vão ter o que comprar, que acabou. E na hora que você tem ali uma outra situação dos governadores e prefeitos fechando as suas divisas, você pode provocar o desabastecimento e piorar a situação. Então, o que é que eu digo para as pessoas? 1, não comprem demais, comprem o que precisa. 2, poupe dinheiro, poupe seu crédito, que a gente não sabe o que vai acontecer amanhã, certo? Até o funcionário público corre o risco de não receber seu salário em dia. Por quê? Se o empresário não tá entrando receita, falta dinheiro para pagar o imposto. Se não paga o imposto, a prefeitura, o governo do estado não tem dinheiro para pagar o salário do servidor. Então, é muito complexo, certo? Eu vi governador dizendo: vou distribuir cesta básica para os mais carentes. Mas a proposta de distribuir cesta básica, ele está contando com o dinheiro do governo federal para poder fazer essa distribuição. Então, Então, as pessoas não gastem demais. Comprem o que for necessário. Comprem o que precisa. Consumam, mas não exagerem em comprar mercadorias para estocar. Excelente, excelente concepção, não é? Medidas paliativas não podem ser levadas em consideração. Suas considerações são fundamentais e espero que a população esteja
pronta para justamente se adaptar nesse período. Robespierre, há muito tempo atrás faleceu um amigo meu, ele era formado em engenharia de materiais, né? Um exemplo, uma analogia prática, certo? Toda crise traz ensinamentos e a gente tem que se reinventar. Obviamente, passando esse período, micro e pequenas empresas, startups irão surgir por conta do desespero da crise, mas quem sabe se consolidando. Na ocasião, ele estava cursando engenharia de produção e com a quenga do coco, né, com o óleo extraído, ele estava pronto para montar uma fábrica de sabão, né? Existem projetos, o senhor, através da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Conselho Regional de Economia do Rio Grande do Norte, através do Sindicato dos Economistas do Rio Grande do Norte, existem projetos ou sociais, ou micro e pequenas empresas, ou bases de pesquisas com soluções, né? Assim como essas fábricas, mini fábricas de sabão, em insumos ou projetos que possam ser utilizados para fins tanto em caráter social quanto como o próprio comércio que precisa de inovações. Veja bem, hoje você tem várias startups, por exemplo, você tem o projeto Metrópole Digital, onde lá dentro você tem trabalhos de empresas, incubadora de empresas, que estão lá propondo projetos, propondo soluções para determinadas áreas, principalmente na área de informática. Certo? Essas incubadoras são exatamente a ponta de lança para o empreendedor, para que esse empreendedor possa ganhar corpo e assim ir para o mercado consumidor, oferecer seu produto. Na hora que ele está na incubadora, ele está lá protegido. Ele tem lá o aluguel, não paga aluguel, tem uma estrutura de telefone, luz, certo? Tudo isso faz com que a empresa fique protegida e possa crescer. O empresário, o empreendedor, ele não fica preocupado com esse tipo de despesa. Então, você tem a incubadora lá no Metrópole Digital, você tem uma incubadora no IFRN. Existe também incubadora na UNP, nas universidades federais. Na universidade você tem isso. Isso é importante para que o empreendedor, para que o empresário ele possa crescer. Só que o momento agora, por exemplo, se alguém chegasse para mim e dissesse, eu quero montar uma empresa. Disse, não é momento. Esse é o momento de você aguardar e observar. Claro que vai ter nichos de mercado que mesmo na crise você consegue, com criatividade, crescer. Por exemplo, alguns bares em São Paulo que estão fechados porque há determinação da prefeitura e do governador de São Paulo para fechar, criaram a seguinte proposta. Ofereceram para aqueles clientes mais assíduos um voucher. Esse voucher, o camarada entra com valores de 50 a 10 mil reais, aonde ele vai ter 50 reais um consumo básico e 10 mil reais um open bar, uma data pré-determinada. As pessoas vão lá, depositam nessa conta, ganham esse voucher. Com isso, esses bares estão conseguindo ter uma sobrevida. Fluxo de caixa, né? Exatamente. Só que isso não é por muito tempo. Isso aí é uma ideia que vai, coloca, mas ela não vai sobreviver se o cara disser, olha, tem que viver por... Isso aqui vai ter que fechar por 6 meses. Ele não vai. Essa ideia não prospera por tanto tempo. Certo? Então, mas mostra a criatividade que o empresariado está tendo de fazer propostas e assim conseguir mais espaço para sobreviver nessa crise. Certo? Só para você ter uma ideia, na China, a queda na produção industrial depois da Covid foi de 13,5%. No setor de varejo, 20,5%. E nos investimentos, foi de 24,5%. Olha o tamanho do problema que está vindo por aí. Certo? Exatamente. Não é à toa que os Estados Unidos estão colocando $1 trilhão
na economia. Injetando na economia. Robespierre, um questionamento, certo? Até para a gente finalizar a nossa transmissão hoje e com muito, muito brilhantismo, né? E conscientização, um foco total na economia para que a gente consiga ter soluções. Eu queria que o senhor passasse um recado, não só para os alunos do Rio Grande do Norte, mas para todos os acadêmicos, aqueles estudantes ainda que estão iniciando os seus ensinos, o mercado, não necessariamente da economia, mas o mercado das finanças. O empreendedorismo está em alta, independente do momento que estamos passando. E a tendência é micro e pequenas empresas surgirem de forma exponencial. Quais são os riscos? E para a vida acadêmica, para atuar como economista, atuar na área de finanças, qual a recomendação que o senhor pode passar para a nova geração que está querendo buscar se especializar e seguir carreira, né? Uma carreira renomada, assim como o grande Robespierre que está aqui conosco hoje? Não, é muito estudo, muito estudo, muita interpretação de informações. Requer que você leia bastante, porque a pessoa precisa ler para poder estar com conhecimento e poder ver os vislumbrar que tem lá, o que vai vir no futuro, certo? Então, requer dedicação, certo? É uma profissão, eu pelo menos gosto muito da minha profissão, é uma profissão que tem grandes oportunidades. Agora mesmo, com a queda da Selic, abre-se a possibilidade de você trabalhar com o mercado de capitais. Muito pouca gente no nosso estado sabe trabalhar com isso, conhece realmente isso. Existem muitas pessoas que dizem que sabem, mas quando você começa a discutir o assunto, você vê que ele não tem conhecimento suficiente sobre esse tema. Há muita gente que não sabe onde vai colocar seu dinheiro. Há muita gente que colocou dinheiro na bolsa e agora perdeu e está achando que não é o melhor lugar, certo? Vai tirar o dinheiro da bolsa, vai estar fazendo errado, certo? Porque não é o momento de tirar o dinheiro da bolsa. Não é momento de desespero, né? Não, esse é o momento de esperar. Você colocou seu dinheiro lá, infelizmente não tem o que fazer. Espera e vamos aguardar. Tanto é que teve um dia que ela caiu, ontem ela já cresceu, certo? E vai ser desse jeito, tá? Então, o momento é agora de aguardar. E outras oportunidades que vão ter, certo? Eu acho que isso é um mercado bastante interessante, promissor para os economistas, como já foi há algum tempo atrás do setor público. O setor público era um mercado de trabalho para o economista. Hoje não é mais. Hoje, o mercado financeiro, oferecendo serviço de corretagem, é uma grande possibilidade de negócio, certo? Uma outra área também bastante interessante é a área de perícia econômica financeira, que tem muita perspectiva de negócio. Maravilha. Inclusive ontem, Robespierre, entrevistei Davi Miranda, ele é diretor da Hitplan Consultoria, é uma empresa especializada em mercado financeiro, ele é professor da UNP, da Uninassal, de diversas instituições de ensino, e ele trabalha muito tempo, foi para São Paulo e ele passou por todo o rigor de CVM e de autenticação para poder operar aqui no Rio Grande do Norte, que não é fácil, né? Como o senhor mesmo mencionou, tem muitas empresas amadoras trabalhando no mercado financeiro e amadorismo não tem espaço para os tempos de hoje, né? Robespierre, para finalizar também, eu gostaria que o senhor aproveitasse aqui o nosso contato para informar sobre o Sindicato dos Economistas do Rio Grande do Norte, o Sindecom-RN, no qual eu tenho muito carinho, para aqueles economistas que queiram buscar maiores informações e projetos futuros. Por gentileza. Nós estamos com uma página na internet, que é a www.sindecomrn.org, certo? Lá o economista vai ver todo o nosso estatuto, como ele faz para se inscrever, a e-mail para contato, certo? E orientações de mercado de trabalho para o economista, certo? Maravilha. Conta lá de braços abertos para recebê-lo. Maravilha. Já fiz o convite já para Sérgio Aragão, um grande amigo, uma grande referência também na economia. Vou fazer uma live com ele. Hoje, às 19 horas, tem uma live aqui com Analisson Miquels, apresentador da TV Ponta Negra, né, do SBT, falando sobre comunicação e a importância da informação correta. Nada de fake news, mas jornalismo sério,
para que a gente consiga compartilhar informações à altura daquelas que compartilhamos hoje à tarde, viu, Robespierre? Queria te agradecer demais aí pelo apoio e pelos ensinamentos, não de hoje, mas de sempre, né? Obrigado, é um prazer estar com você, Nelson. E realmente, no momento que a gente vive hoje, fake news é o que mais tem, então as pessoas precisam saber diferenciar o que é uma notícia realmente verdadeira de uma notícia falsa. Muito obrigado pela oportunidade. Estamos sempre à sua disposição. Maravilha. Robespierre, presidente do Sindecom-RN, Sindicato dos Economistas do Rio Grande do Norte, membro do Corecon, Conselho Regional de Economia do Rio Grande do Norte, um especialista no Rio Grande do Norte e no Brasil, na live de hoje, Status Empresarial. Forte abraço a todos, até a próxima. Presidente é Sérgio, presidente ainda é Sérgio, eu sou só diretor. Vice-presidente, presidente Sérgio Cunha, Sérgio Aragão, Sérgio presidente. Nosso próximo convidado, viu? Nosso próximo convidado, que eu tenho muito carinho, viu? Demais. Valeu, né? Um abraço. Até mais. Até mais. Tchau.